neto do meu avô. Cajueira, valor. E por onde não quer que eu vá? Cajueira, valor. Entre passos marcados no chão batido e o som que ecoa feito memória viva, nasceu uma tradição que atravessa gerações. Esse é o Balandê Baião, nascido em Monsenhor Gil, uma cidade de raízes fortes e uma cultura transcendente. O Balandê Baião, né? Ou Baião Balandê, mas a gente prefere chamar Balandê Baião pela a questão da singularidade do nome Balandê, que significa espaço, um lugar de dança, né? E que convida, é como se fosse um convite às pessoas a dançar. Com isso também a gente não tem uma confusão do baião já super conhecido de Luiz Gonzaga, que só surgiu em 1926. E aí nós respeitamos duas danças que nasceram, com as suas peculiaridades, nasceram na cidade de Monsenhor Gil. As duas na comunidade Vajota, que fica a 18 km da sede, e que respeita muito dois momentos históricos. Mas só veio surgir o grupo de dança, que hoje está completando, agora no mês de março, 20 anos de existência, e que já fez vários documentários, graças principalmente ao Dr. Antônio Noronha de Pessoa Filho, o médico Noronha Filho, que, ou seja, em 2014 fez o projeto para o edital Revelando os Brasis pela Petrobras, e logo após ele ter sido contemplado, entre os 20 contemplados, Monsenhor Gil ficou em 4º lugar, e aí foi rodado o filme em cima da história do mestre Zé Coelho, que falou do Balandê. O baião surgiu aqui em Monsenhor Gil há muitos e muitos anos atrás, quando tinha as rezas no interior, né? Depois, logo após as rezas, se juntavam, né, as pessoas, mulheres e homens, e formavam aquela dança, o baião, né? Uma dança que o homem não podia tocar na mulher. E surgiu daí com o nosso mestre, nosso grande mestre, seu Zé Coelho, que foi assim a nossa grande inspiração, né? E foi quem apresentou de verdade o Baião Balandê para nós aqui em Monsenhor Gil. E eu achava muito bonito, sempre achei muito bonito, porque é uma dança cultural, né, da região. E resolvi entrar. E desde então, tem um pouco mais de 20 anos que eu participo. Eu comecei vendo aquilo ali e me interessei, entendeu? Eu achei bonito. Foi que o doutor Noronha entrou, aí ele foi e me chamou. Tudo que ele me perguntava eu dizia. Eu era inteligente demais. Zé Coelho foi um dos principais nomes da cultura popular em Monsenhor Gil, comunicador, animador cultural e entusiasta das tradições nordestinas. Ele teve um papel fundamental na formação e no incentivo ao grupo Balandê Baião. Seu apoio foi decisivo para transformar a dança em ferramenta de expressão e identidade cultural da cidade. O mestre Zé Coelho, para nós, é uma figura muito importante na cultura, né, local, porque foi ele que alavancou o Balandê Baião em Monsenhor Gil, e é uma grande referência quando se fala de cultura em Monsenhor Gil. Automaticamente a gente lembra dele, porque foi uma pessoa muito importante e nos ajudou com o resgate cultural aqui em Monsenhor Gil, através do projeto Flor do Ingá, que foi um projeto cultural ainda no governo da Dilma, onde ela destinou um repasse muito importante para os municípios, e Monsenhor Gil foi contemplado para a gente poder fazer esse resgate dessa identidade cultural de Monsenhor Gil. E o mestre Zé Coelho foi uma pessoa muito importante nesse resgate cultural, onde ele passou para nós muitas informações, nos ensinou, por exemplo, a dançar o baião, que é algo que eu não fazia parte da minha cultura, na minha região, lá na minha comunidade K2, onde a gente tinha essas brincadeiras de infância, de adolescência, de adulto, e ele é uma figura muito, muito, muito importante, uma grande referência quando se fala de cultura para mim. Mas nós sabíamos que existia o baião, que o mestre Zé Coelho também já dançava o baião, e ele disse que criou justamente porque não pegava na mão das moças, e com isso, com a dança do Balandê, ele sugeriu com o irmão dele que pudesse criar uma dança que pegasse na mão das meninas. Então ele criou a dança que automaticamente pegasse na mão das mulheres. Então ele teve um pouquinho de malícia, mas uma grande criatividade, que hoje, então, nós temos aí a dança Balandê Baião, que só surgiu no dia 5 de março do ano de 2005. O Zé Coelho, ele não morava aqui não, ele morava em outro lugar. Aí o doutor Noronha soube que tinha essa pessoa assim, e ele foi atrás e trouxe para cá.
Aí pronto. Aí ele sabia o baião, eu já sabia o balandê, o balaio. Antes disso, dos 14 anos, eu já via dançar o baião lá pela Trindade, na casa do seu Luiz Bela. Eu ia para a reza lá, quando terminava as novenas de maio, aí eles botavam o baião. Eu comecei a ver lá. Um dia eu disse para o Noronha, eu digo, Noronha, no momento que eu acho que deve ser criado um grupo, eu estarei presente. E é tanto que aí nós decidimos, né, eu já estava fazendo educação física na época, então eu contribuí imensamente com a coreografia, fui juntando outros elementos, fui vendo elementos da dança que podia a gente dar um significado com mais propriedade, e isso aconteceu. Eu ajudei imensamente na criação, principalmente da coreografia, porque o Noronha tinha uma visão que seria a forma tradicional da dança, ou seja, as mulheres convidavam os homens para dançar e saíam dançando como era o modelo tradicional. Eu digo, Noronha, mas para subir num palco, entrar num palco, num espaço de dança, isso não seria legal. Vamos fazer uma forma que a gente junte os elementos das danças e que possamos então entrar e sair dançando. E assim foi feito, é tanto que a dança Balandê Baião, ela entra dançando, apresenta todos os elementos possíveis e depois nós saímos ainda do palco dançando isso numa forma de apresentação. O Balandê Baião fazia parte da rotina da comunidade. Era comum ver o grupo se apresentando logo após as missas, reunindo as famílias na praça, misturando fé, cultura e alegria em um só momento. Sempre após as rezas. Inclusive tem um texto de João Batista intitulado A Festa, que ele fala de uma noite do ano de 1905 na comunidade Sapucaia. Só que ele fala que era uma noite de Nossa Senhora da Conceição e que após a dança ia ter o baião. Mais uma vez ele menciona só o baião. E com isso então eu fui buscar onde era que se rezava Nossa Senhora da Conceição. O único lugar que se rezava nesse período Nossa Senhora da Conceição, até hoje se reza na mesma família, a família Araújo, que morava na Sapucaia na época e que, portanto, são detentores. Eles rezam ainda, inclusive, na forma em latim. A matriarca deles da época foi a criadora e eles ressaltaram nas suas entrevistas que sempre depois da reza se dançava a dança do baião. Então é um período que nasceu sempre depois da reza, mas é lógico que nós temos outros momentos, principalmente nesse período que encerra as colheitas, que nós temos dança de Santo Antônio, São Pedro, São João, que se rezavam e também demonstravam a questão da dança do baião, e aí com o tempo surgiu o balandê. Mês de maio, mês de junho, era assim. Na hora que você inventava um negócio lá em sua casa que quisesse aquela... Aí eles iam, viu? Mamãe dele. O baião, né? O baião era assim. Oi, ai, meu Deus, quero mais. Oi, meu Deus, quero mais. A dança é marcada por passos leves, coreografias circulares e uma energia contagiante. Cada movimento tem significado, e os acessórios como saias rodadas, chapéus e chinelo de couro ajudam a compor o encanto visual dessa tradição. Nós temos a dança do balandê, que ela é uma forma de um passo cadenciado, onde literalmente você coloca um pé na frente e o outro vai de arrasto. E aí você vai cantando e dá todo o tempo com aquele pé na frente, tanto homens quanto as mulheres. Nesse mesmo contexto surge o trocadilho, que seria a questão do homem dar o braço para a mulher, no caso o braço direito, a mulher já em si dá o braço esquerdo para ele, e aí vice-versa, vão em um grande círculo, pode ter o tamanho de círculo que quiser, fazendo então essa manifestação em vários momentos. E aí ela pode varar à noite, porque as músicas não terminam, muitas vezes delas é no improviso. E já para o baião, aí sim, o baião tem inclusive a questão de 2 passos. As mulheres fazem o saracoteado e os homens fazem o sarapateado, que é uma dança realmente frivola, né? O ritmo do baião determina que tem que ser aquela coisa frivola. O homem não pode tocar na mulher, é uma regra. Mas em si eles faziam uma espécie de
cortejo, onde um faz o círculo em volta do outro e numa forma de cadência onde um sarapateia, o outro saracauteia, principalmente as mulheres manifestam essa receptividade através da dança com a saia, onde ela esbanja muita alegria, principalmente com a saia longa. Tinha quem cantasse e quem dançasse, era o par. Nesse tempo se dançava essa dança porque os pais não queriam que eu tivesse contato com o homem. Era uma coisa diferente. Os principais acessórios utilizados da mulher é o vestido, a flor no cabelo, tanto é que tem até uma música, né, que ela fala assim: eu vou botar uma florzinha no cabelo da manhã, florzinha eu vou botar no cabelo da manhã, e por aí vai. A flor, né, um batom bem vermelho. A roupa é importante que esse acessório, que essa roupa seja bem colorida, bem florida, né, de cores que chamem bastante atenção. A sandália, né, o chinelo de couro também, que faz parte, inclusive, da batida, do som para se encaixar com a música, né, com a pessoa que está ali tocando no outro instrumento, que também é muito importante. A castanhola, que já é o homem que utiliza a castanhola. Então, tudo se complementa. Muitas vezes as pessoas veem ali, mas não imaginam que a batida do chinelo, por exemplo, faz parte para se complementar ali com a dança, para ficar aquela perfeição, aquela coisa linda e que se encaixam. E o homem, ele já usa o chapéu, a castanhola, o chinelo também, para fazer parte desse complemento da dança. A roupa deles era traje vermelho, mas só que as mãos e os pés tinham esse negócio. E as mulheres tinham algum adereço? A mulher... Não, elas usavam qualquer roupa e aí tinham que também usar os pés e as mãos, pegando a mão e os pés. Sustento o balandeiro, que é direito, que é virar. Sustento o balandeiro, que é direito, que é virar. O tempo passa, mas o balandê continua ecoando nos corações de quem dança, ensina e sente. Mas com a coreografia, é uma herança viva, que resiste aos esquecimentos e se mantém acesa na memória coletiva de Monsenhor Gil. Quando eu entrei, eu já tinha um objetivo bem claro. Eu estava me formando em educação física e eu sabia que em algum momento da história, dentro de mim já tinha alguma coisa dizendo isso. Alguém tem que cuidar. Então, o que eu percebi é que dentro das escolas era o melhor lugar de você demonstrar aos nossos alunos aquela manifestação. Eu sei que eu não atinjo todos, mas até hoje tem meninos que, se você colocar aqui, forma um grupo, porque no ensino médio isso já aconteceu. Eu não fui ensinar e os meus dançarinos, né, que começaram pequenininho, formaram grupos nas escolas para dançar, que eles sabiam todos os elementos, significado e tudo mais. O que representa para mim, representa muitas memórias boas, né, da minha infância, da minha adolescência, Semana Santa, né, que a gente vivia isso com muita intensidade. Então é muito afeto quando se refere sobre o Lili, o balandê baião e cultura. A mensagem que eu deixo para a juventude, para os jovens de hoje, é que busquem saber mais sobre a nossa cultura local, entender, né, e se possível participar ou valorizar, prestigiar, principalmente o grupo que existe hoje em Monsenhor Gil, e procurem saber mais sobre a nossa cultura local, principalmente do Lili, né, o balandê, que é o que a gente se refere agora, e não só esse, né, Monsenhor Gil, a gente tem um potencial riquíssimo de cultura, de turismo e que precisa ser valorizado. Hoje, eu queria dizer aos nossos jovens que esquecessem um pouco essas músicas, essas danças de hoje, que infelizmente são muito vulgares. E o baião, ele não tem isso. É uma dança cultural da nossa região, né, de anos e anos e anos, e não podemos deixar acabar de jeito nenhum. O baião balandê de Monsenhor Gil não pode morrer. Eu peço aos jovens que não deixem, mesmo eles querendo outra dança, mas não deixem de fazer uma tradição dessa que é muito importante para eles, para os filhos, para os netos. Enquanto isso, eu aprendi, já tem filho, neto, bisneto que já sabe. Agora já tem outras pessoas que procuram para dar palestra, para dar, né, como vocês veem. Por isso é bom que ninguém deixe. No compasso do baião, o balandê segue dançando a história de um povo com amor, coragem e tradição. O balandê quer direito, quer direito. O balandê quer direito, quer direito. O balandê quer direito, quer direito. Menina, diga o teu pai que eu não como de que ele tá pra ser meu sogro e tu tá pra ser minha mãe. Já sente o balandê, quer direito, quer direito. Sente o balandê, quer direito, quer direito. Eu sou neto do meu avô. Ajoelha,
E por onde não quer que eu vá, e por ali mesmo é que eu vou. Cajueira.